Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, gente maravilhosa. Bem-vindos ao nosso Clube do Livro Essencialismo. É o livro do nosso mês de fevereiro. Ele é o nosso Clube do Livro gratuito. E por que eu já tô te falando isso, minha amiga? O livro do mês de março, que tá logo ali, é o livro Hábitos Atômicos. Esse Clube do Livro do mês de março, ele será um Clube do Livro pago. Qual é o valor dele? R$ 30. São 3 vezes na semana que a gente se reúne para ler esse livro. A leitura é de 1 hora, normalmente às 7 horas da manhã, terça, quarta e quinta-feira, ok? Quando você paga, você vem para a nossa comunidade lá no Telegram. Nessa comunidade eu te informo dia da leitura, horário da leitura, link da leitura. E esse material fica disponível para você durante 1 ano, para você assistir quantas vezes você quiser. Então, bora para o nosso Clube do Livro Hábitos Atômicos. E enquanto você não ajunta esses R$ 30 para fazer parte do nosso Clube do Livro, aproveita e lê esse livro comigo, O Essencialismo. Algumas pessoas perguntaram no nosso vídeo passado, como eu faço para participar? Vocês aqui do YouTube, é só colocar no comentário livro e eu vou te mandar o link, tá bom? E você, do TikTok também, você vai me mandar aqui um direct, livro, e eu vou te mandar o link para você fazer parte. A gente está na página 128 desse livro, tá? O Essencialismo. E nós, no vídeo anterior, estávamos falando sobre foco. Então, foco na nossa leitura de hoje. Vou ficar aqui mais isso. Foco na nossa leitura de hoje. Por outro lado, quando as equipes têm real clareza de propósito e do papel de cada indivíduo, é admirável o que acontece com a dinâmica do grupo. Todos ganham um novo ímpeto e as contribuições se acumulam para o bem da equipe como um todo. Portanto, como obter clareza de propósito em todas as equipes e até em nossas realizações pessoais? Uma das maneiras é de se decidir por um objetivo essencial. Então, nós vamos ler essa parte que vai falar sobre objetivo essencial. Para entender o que é objetivo essencial, talvez seja melhor começar determinando o que ele não é. Para explicar de forma mais apurada, veja o seguinte esquema. E esse livro é maravilhoso porque ele tem vários esqueminhas mostrando para nós, tá? Objetivo essencial, concreto, inspirador. Toma uma decisão que elimina 1000 decisões posteriores. No quadrante superior esquerdo, temos declarações de visão e missão. Como queremos mudar o mundo. Declarações de sou inspiradoras, mas que são tão gerais que quase sempre são ignoradas. No quadrante inferior esquerdo, temos um conjunto de valores vagos e gerais, como inovação, liderança e trabalho em equipe. Geralmente superficiais e genéricos, demais para inspirar paixão. No quadrante inferior direito, temos objetivos trimestrais, de curto prazo. Aqui damos atenção com aumentar o lucro em 5% em relação ao ano passado. Essas táticas de curto prazo podem ser bastante concretas e chamar atenção, mas geralmente não inspiram. O objetivo essencial, por outro lado, é ao mesmo tempo algo concreto e inspirador, mensurável e significativo. Corretamente elaborado, o objetivo essencial é uma decisão que resolve 1000 decisões posteriores. É como resolver esse médico em vez de ser médico do que ser advogado. Uma escolha estratégica elimina um universo de outras opções e mapeia o curso dos próximos 5, 10 ou 20 anos de vida. Depois que a grande decisão é tomada, todas as subsequentes ficam mais nítidas. Vamos lá? E o não essencialista, como que ele age? O não essencialista tem uma declaração de missão ou visão vaga, genérica. Tem objetivos trimestrais concretos que deixam
de inspirar ou estimular para que todos levem esforço a um patamar mais alto. Tem um conjunto de valores, mas nenhum princípio condutor para implementá-los. O essencialista, ele tem uma estratégia concreta e inspiradora. Tem um objetivo ao mesmo tempo significativo e memorável. Toma uma decisão que elimina 10.000 decisões posteriores. Quando o primeiro-ministro britânico convidou Martha Lane Fox para ser a primeira defensora digital do Reino Unido, ela pôde elaborar a descrição desse cargo recém-criado. Dá para imaginar todos os lugares comuns, vagos e pouco inspiradores que ela poderia ter usado. Em vez disso, Martha e sua equipe apresentaram a seguinte objetivo essencial: promover acesso à internet a todos os habitantes do Reino Unido até o final de 2012. Simples, concreto, inspirador, fácil de mensurar. Esclareceu. Você viu, né? Se seu objetivo for simples, concreto, inspirador, fácil de mensurar, ele provavelmente vai ser fácil de você realizar. Esclareceu para todos os membros da equipe exatamente o que tentariam fazer, para que pudessem coordenar ações e eliminar tudo mais. Deu a todos na equipe, por menos importante que fossem, o poder de parar, olhar e indagar. Mas essa nova ideia vai realmente nos ajudar a cumprir nosso objetivo? Também lhes permitiu aproveitar melhor o apoio dos parceiros para acelerar a jornada. E, embora ainda não tenha atingido tudo que aspiravam, aquela clareza de propósito permitiu que dessem uma contribuição muito maior do que dariam em quaisquer outras circunstâncias. Esse é o tipo de declaração de propósito de que precisamos em nossas empresas, equipes e carreiras. Mas como nós mesmos podemos elaborar uma declaração de propósito ao mesmo tempo concreta, inspiradora, significativa e memorável? Pare de enfeitar o texto e comece a decidir. Eu vou repetir. Pare de enfeitar o texto e comece a decidir. No desenvolvimento de declarações de propósito para a empresa, a equipe. Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. No desenvolvimento de declarações de propósito para a empresa, a equipe ou para si mesma, muita gente tende a se prender a detalhes estilísticos triviais, como devemos usar essa ou aquela palavra. Mas isso aumenta o risco de recair em lugares comuns, sem significado e clichês que levam a declarações vagas e inexpressivas, com as quais se tem no começo do capítulo. O objetivo essencial não precisa ser redigido com elegância. O que conta é o conteúdo, não o estilo. Portanto, faça a pergunta mais essencial que vai configurar todas as decisões futuras. Se só pudéssemos ser verdadeiramente excelentes numa coisa, qual seria? E essa é a pergunta do nosso desafio de hoje. Pega e faz essa pergunta e responde ela. Se eu só pudesse ser verdadeiramente excelente numa coisa, qual seria? Talvez seria em criar os meus filhos, talvez seria em ser uma ótima professora, talvez seria ser uma boa filha, talvez seria, entende? Isso vai ser o seu objetivo de vida. Você vai fazer a mesma coisa para a sua empresa. Se só pudéssemos ser verdadeiramente excelentes numa coisa, qual seria? E defino. Talvez seja aplicar técnicas corporais. Talvez seja atendimento psicológico. Você vai definir no que você será excelência na sua vida e o que a sua empresa vai ser excelência. Mas um pulo do gato aqui é pegar isso e colocar em algo visível. Para toda vez que você tiver dúvidas, toda vez que você tiver nova ideia, toda vez que o mundo te encher de coisas, você olhar para isso que é principal para você.
Isso que estão me oferecendo, ele vai me auxiliar a ser verdadeiramente excelente naquilo que eu escolhi? Vamos lá. Responda a perguntas concretas. Dito isso, na hora de obter clareza de propósito, a inspiração é sim importante. Quando pensamos em inspiração, costumamos ter em mente uma retórica sofisticada. Mas, embora a retórica possa mesmo inspirar, é preciso lembrar que os objetivos concretos também têm o poder de inspirar e levar. Em parte, um forte objetivo essencial é inspirador, por ser completo o bastante para responder à pergunta: como saber que tivemos sucesso em sua elaboração? Eu vou repetir esse trecho, gente. Em parte, um forte objetivo essencial, ele é inspirador, por ser completo e bastante para responder à pergunta: como saber que tivemos sucesso em sua elaboração? Quem me deu um exemplo brilhante disso foi o professor Bill Mehan, que passou 30 anos na empresa de consultoria Mixine. Hoje ele dá um curso chamado Gestão Estratégica de Entidades Sem Fins Lucrativos, na Stanford School of Business. Quando eu fiz o curso como aluno de pós-graduação, um dos trabalhos que ele nos passou foi avaliar a declaração de visão e missão de algumas ONGs. Enquanto examinávamos mais de 100 exemplos, observamos que, na verdade, algumas das mais grandiosas eram as menos inspiradoras. Por exemplo, uma delas afirmava a missão de eliminar a fome do mundo. Mas, como havia apenas 5 pessoas na entidade, a frase soava vazia. Então, em meio a tantas declarações fracas, surgiu uma que todos entendemos imediatamente e nos inspirou. Foi feita por alguém um tanto inesperado. O ator e empreendedor social Brad Pitt. Preocupado com a falta de avanço na reconstrução da Nova Orleans depois do furacão Katrina, ele fundou uma entidade chamada Make It Right, Faça Direito, com o objetivo essencial de construir 150 casas baratas, ecológicas e resistentes à tempestade para famílias que moravam no Lower 9 Street Ward. Essa declaração nos deixou sem fala. A concretura da meta a tornava real. A realidade a tornava inspiradora. E ela respondia a pergunta: como saber que tivemos sucesso em sua elaboração? Será que sua meta de vida também está com a mesma clareza? Viver com objetivo. O objetivo essencial vai muito além da descrição de cargos ou da declaração da missão da empresa. Ele orienta a noção mais ampla do propósito e ajuda a mapear o caminho da sua vida. Por exemplo, Nelson Mandela passou 27 anos na prisão tornando-se essencialista. Em 1962, quando foi preso, quase tudo foi lhe tirado: o lar, a reputação, o orgulho e, é claro, a liberdade. Ele escolheu usar aqueles anos para se concentrar no que era realmente essencial e eliminar o resto, inclusive o próprio ressentimento. E seu objetivo essencial passou a ser acabar com o apartheid da África do Sul. Ao fazer isso, deixou um legado que continua vivo até hoje. Criar um objetivo essencial é difícil. Exige coragem e percepção para saber quais atividades e iniciativas se somarão para levar aquele que executá-las ao ponto máximo de contribuição. É preciso fazer perguntas delicadas, abrir mão de coisas importantes e exercer uma disciplina rígida para excluir prioridades concorrentes que nos distraem da verdadeira intenção. Mas o esforço vale a pena, porque somente com clareza de propósito as pessoas, equipes e organizações se mobilizam totalmente e conseguem alcançar a verdadeira excelência. 11º capítulo. Ousar. O poder de um não elegante. Coragem é elegância sob pressão. Ernest Hemingway. O não certo, dito na hora certa, pode mudar o rumo da história.
Na década de 50, em Montgomery, a recusa silenciosa, mas resoluta da Rosa Parks a ceder seu lugar num ônibus em que negros e brancos ficavam separados, feita no momento certo, levou à união de forças que aceleraram o movimento americano pelos direitos civis, como ela recorda. Quando o motorista me viu, ainda sentada, perguntou se eu não ia levantar e respondi: não, não vou. Ao contrário da crença popular, o não corajoso dela não nasceu de alguma tendência especial assertiva nem de sua personalidade em geral. Quando se tornou secretária do presidente do escritório da NAACP, Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, em Montgomery, ela explicou: eu era a única mulher lá. Eles precisavam de uma secretária. Eu fui tímida demais para dizer não. Na verdade, sua decisão no ônibus nasceu da profunda convicção da escolha que quis fazer naquele momento. Quando o motorista do ônibus ordenou que ela se levantasse do banco, ela disse que sentiu uma determinação cobrir seu corpo, como uma colcha de retalhos numa noite de inverno. Rosa não sabia que sua decisão deflagraria um movimento com reverberações pelo mundo inteiro, mas sabia o que passava pela sua mente. Acreditava mesmo na hora em que foi presa, que seria a última vez que passaria por aquele tipo de humilhação. Evitar humilhação valia o risco de ser presa. A verdade para ela era essencial. A atitude de Rosa Parks inspirou e continua a inspirar muita gente. Podemos pensar nela quando precisarmos de coragem para ousar a dizer não. A força da convicção dela será um exemplo quando tivermos que defender nossa posição diante da pressão social de ceder ao que não é essencial. Você já sentiu certa tensão ao precisar optar entre o que achava certo e o que alguém insistia que fizesse? Já percebeu incompatibilidade entre sua convicção íntima e uma ação externa? Já disse sim apenas para evitar atritos? Já se sentiu amedrontada ou tímida demais para recusar um convite ou pedido de chefes, colegas, amigos, vizinhos ou familiares por medo de desapontá-los? Se já passou por isso, você não é a única. Enfrentar esses momentos com coragem e dignidade é uma das habilidades mais importantes que você precisa dominar para se tornar essencialista e uma das mais difíceis. No processo de escrever esse livro, quanto mais profundamente eu examinava o tema do essencialismo, com mais clareza havia que a coragem é o segredo do processo de eliminação. Sem coragem, a busca disciplinada por menos não passa de conversa fiada. É superficial. Qualquer um pode falar da importância de se concentrar no que é mais importante, mas é raro encontrar quem ouse viver assim. Digo isso sem juízo de valor. Há boas razões para ter medo de dizer não. Tememos perder grandes oportunidades. Receamos complicar a situação, desfazer laços. Não suportamos a ideia de decepcionar alguém que respeitamos e amamos. Nada disso faz de nós uma má pessoa. É parte natural do que nos torna humanos. Mas, por mais difícil que seja dizer não a alguém, se não o fizermos, poderemos perder algo muito mais importante. Certa vez, uma mulher chamada Cynthia me contou uma história da época em que o pai planejava levá-la para sair à noite em São Francisco. Cynthia, então, com 12 anos, e o pai vinham planejando esse evento havia meses. Tinham todo o itinerário traçado minuto a minuto. Ela assistiria à última hora da palestra dele e o encontraria nos fundos da sala por volta das 16h30. E os dois sairiam depressa, antes que alguém tentasse conversar com ele. Pegaria o bonde para Chinatown, jantaria comida chinesa, a favorita dos dois, comprariam souvenirs, passariam por algum tempo, iriam ver um filme, depois pegariam um táxi de volta ao hotel. Dariam um mergulho rápido na piscina, pediriam um sundae com cobertura de chocolate quente e assistiriam à TV tarde da noite.
Eles discutiriam os detalhes várias vezes antes do grande dia. A expectativa fazia parte da experiência como um todo. Tudo andou de acordo com o plano até que, quando saíram do centro de convenções onde havia sido a palestra, o pai encontrou um velho amigo da faculdade e ex-sócio. Fazia anos que não se viam. Cynthia observou os dois se abraçarem com entusiasmo. O amigo disse: "Fiquei muito contente quando soube que agora você está trabalhando com nossa empresa. Quero convidar você e Cynthia, é claro, para um jantar espetacular de frutos do mar no Walford. O que acha?" "Bob, que maravilha encontrar você!" exclamou o pai dela. "Eu adoraria jantar no Val." Cynthia se entristeceu. Seus devaneios com passeios de bonde, souvenirs, evapoaram no mesmo instante. Além disso, ela detestava frutos do mar. Eu podia imaginar o tédio que seria ficar escutando conversa de adultos a noite toda. Mas aí, o pai continuou. "Só que hoje não dá. Eu e Cynthia planejamos uma programação especial, não foi?" Ele deu uma piscadela para a filha, pegou a mão dela e os dois saíram correndo pela porta, partindo para começar aquela noite inesquecível em São Francisco. O pai de Cynthia era o conferencista motivacional Stephen R. Covey, autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que morrera poucas semanas antes de Cynthia me contar essa história. E foi com profunda emoção que ela recordou aquela noite em São Francisco. A decisão simples do meu pai estabeleceu uma conexão eterna entre nós, porque vi que o mais importante para ele era eu, disse ela. Pausa para choros. Aí você aproveita, curte, compartilha, porque esse é o Clube do Livro gratuito do mês de fevereiro. No mês de março, nós entramos com o nosso Clube do Livro pago. Ai, ok. Voltando. Stephen R. Covey, um dos gurus na gestão mais lidos e respeitados na sua geração, era essencialista. Além de ensinar rotineiramente a líderes e chefes de Estado importantes do mundo inteiro princípios essenciais como o principal é manter o principal como principal. O principal é manter o principal como principal. Eu tenho que mostrar isso para os meus alunos de TCC. Ele os colocava em prática. E naquele momento em que os viveu com a filha, criou uma lembrança que sobreviveu a ele. Vista em perspectiva, sua decisão parece óbvia, mas em seu lugar muitos teriam aceitado o convite por medo de parecerem grosseiros ou ingratos, ou de perder a rara oportunidade de jantar com um velho amigo. Por que será que é tão difícil ousar escolher, na hora, o que é essencial em vez do que não é? Uma resposta simples é: não temos clareza do que é essencial. Eu vou falar de novo. Não temos clareza do que é essencial. Falamos que o essencial é a família, mas vivemos trocando tempo com a família por trabalho, 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 para dar algo material para a família. Mas se a família é o essencial, o tempo com a família é o essencial. Atenção, o que é essencial para você? Quais são os seus valores? Qual é o seu grande objetivo? Vamos continuar com a nossa leitura. Uma resposta simples é: não temos clareza do que é essencial. Se não sabemos, ficamos indefesos. Por outro lado, quando temos forte, uma clareza íntima, é quase como se houvesse um campo de força que nos protege das coisas não essenciais, que vem a nós de todas as direções. No caso de Rosa Parks, foi a profunda clareza moral que lhe deu a coragem comum na convicção. No de Steven, foi a clareza de sua visão dos momentos com a filha. Em praticamente todos os casos, a clareza do essencial nos alimenta com força necessária para dizer não ao que não é essencial.
Então, vamos lá. Mês passado, nós lemos o livro O Corpo. Por quê? Dos objetivos essenciais lá no Rainha Forever foi, no mês de janeiro, trabalhar o corpo. E ali a gente viu que essa conexão com o corpo faz com que você decida o que você vai comer, quanto tempo que você vai dormir, o que você vai vestir, o que você vai fazer. Então, olhando pela essa visão do essencialista, né? O que é essencial para mim? Essencial para mim é chegar aos 60 quilos. Ok? Quando você for comer, você vai perguntar: essa feijoada, ele vai contribuir com o que é essencial para mim, chegar aos 60 quilos, ou ele vai atrapalhar o meu objetivo? Se a resposta for ele vai atrapalhar o meu objetivo, você já fala: não quero, obrigada, vou comer a couve. Já estou comendo uma parte da feijoada. Entendeu? O essencial para mim é me sentir mais bela com o meu corpo, sentir mais prazer com o meu corpo. Ok. Corpinho, qual é a roupa que eu quero vestir hoje? E você pôr aquela roupa. Você olhar numa loja e falar assim: corpinho, essa roupa, ela vai contribuir para eu me sentir mais bela, mais feliz com o meu corpo? Ela vai contribuir com as minhas finanças? Essa roupa vai me trazer alegria? Essa roupa vai me trazer novas conexões? E se você percebe que no meio dessas perguntas começa a ficar pesada, aquela não é a roupa para você. Mas se começa a ficar leve a cada pergunta, sim, aquela roupa é para você. Vai lá e compra. Né? E pode ser que não seja a roupa da promoção, mas é uma roupa que vai criar aquele dinheiro para você em muito mais tempo. Entende? Então, a base do essencialismo é você estar sempre na pergunta: isso daqui vai contribuir para o que é essencial para mim? Vamos continuando a nossa leitura do livro. Essencialmente inadequado. Uma segunda razão para ser tão difícil escolher na hora o que se é essencial é o medo simples e inato de mal-estar social. O fato é que, como seres humanos, sentimos necessidade de estar bem com os outros. Afinal de contas, milhares de anos atrás, quando todos vivíamos em tribos e caçadores coletivos, a sobrevivência dependia disso. E embora se conformar com o que os outros membros do grupo esperam de nós, o que os psicólogos chamam de conformidade normativa, não seja mais uma questão de vida ou morte. Esse desejo ainda está profundamente entranhado. É por isso que a mera ideia de dizer não provoca grande desconforto, seja para um velho amigo que o convida para um jantar, para o chefe que lhe pede que assuma um projeto importante de alto nível, ou para a vizinha que lhe implora que ajude com o bazar da igreja. Sentimos culpa. Não queremos deixar os outros na mão. Tememos prejudicar o relacionamento, mas essas emoções atrapalham nossa clareza. Elas nos distraem da realidade de que podemos dizer não e nos arrepender por alguns minutos, ou dizer sim e nos arrepender por dias, semanas, meses e até anos. A única maneira de sair dessa armadilha é aprender a dizer não com firmeza, decisão e, ao mesmo tempo, delicadeza. Porque é assim que conseguimos descobriremos não só que o medo de desapontar ou irritar os outros era exagero, como também que esses outros, na verdade, passam a nos respeitar mais. Desde que me tornei especialista, descobri a verdade quase universal de que as pessoas respeitam e admiram aqueles que têm coragem e convicção de dizer não. Peter Drucker, o pai da administração moderna, também era um mestre da arte do não elegante. Quando Mihaly, professor húngaro, muito conhecido pelo trabalho com o fluxo,
resolveu entrevistar uma série de indivíduos criativos para um livro sobre criatividade que estava escrevendo, a resposta de Drucker foi tão interessante para Mihaly, que ele citou literalmente. Fiquei muito honrado e lisonjeado com a gentileza de sua carta de 14 de fevereiro, pois admiro o senhor e seu trabalho há muitos anos e aprendi muito com ele. Porém, meu caro professor, temo ter que desapontá-lo. Eu não conseguiria responder às suas perguntas. Dizem que sou criativo. Não sei o que isso significa. Simplesmente trabalho com afinco. Espero que não me considere presunçoso ou rude se eu disser que é um dos segredos da produtividade, na qual acredito, embora eu não acredite em criatividade, é ter um cesto de lixo muito grande para cuidar de todos os convites como o seu. Aprendi que produtividade consiste em não fazer nada, que ajude o trabalho dos outros e dedicar todo o tempo ao trabalho que o bom Deus nos criou para fazer e fazê-lo bem. E aí, você tem coragem de falar não para os outros com essa elegância? E fazer essa pergunta que ele falou. Deus me colocou aqui para fazer um trabalho. Eu estou fazendo esse trabalho? Quais são os não que eu preciso falar para fazer esse trabalho? Continuando. Verdadeiro essencialista. Peter Drucker acreditava que as pessoas são eficazes por dizer não. Os não essencialistas dizem sim por pressão e por quererem se encaixar socialmente. Dizem sim de maneira automática, sem pensar, muitas vezes em busca de emoção de agradar alguém. Mas os essencialistas sabem que, depois dessa emoção, vem a dor do arrependimento. Entendem que logo se sentirão agredidos e ressentidos, tanto como o outro quanto com eles mesmos. Por fim, despertarão para a realidade desagradável de que agora algo mais importante terá que ser sacrificado para acomodar um novo compromisso. É claro que a questão não é dizer não a todos os pedidos, mas dizer não aos pedidos não essenciais, para podermos dizer sim ao que realmente importa. É dizer não com frequência e delicadeza, menos ao que é verdadeiramente vital. Então, o não essencialista, ele evita dizer não para não precisar lidar com a pressão e o mal-estar social. Ele diz sim a tudo. O essencialista, ele ousa dizer não com firmeza, decisão e clareza. Só diz sim ao que realmente importa. E como aprender a dizer não com delicadeza? Conheça algumas diretrizes gerais, seguidas de um número de roteiros específicos para dar um não elegante. E é isso que eu quero. E eu acho que você também vai querer, né, minha amiga? Separe a decisão do relacionamento. Quando nos pedem alguma coisa, podemos confundir o pedido com o nosso relacionamento com quem pede. Eu vou ler. Eu vou dar uma pausa. Presta atenção. Bora lá. Quando nos pedem alguma coisa, podemos confundir o pedido com o nosso relacionamento com quem pede. Às vezes os dois parecem tão interligados que esquecemos que negar aquela solicitação específica não é o mesmo que negar a pessoa. Sabe quando a pessoa te pede algo, você fala não e ela fala, você não gosta de mim? Ali está tendo uma mistura entre relacionamento e o que foi pedido. E você precisa ter muita força para separar isso e falar, não, eu gosto de você. E eu estou te falando não. Não tem nada a ver. Beleza? Ok. Só depois de separarmos a decisão do relacionamento, podemos tomar a decisão clara. Então, encontrar coragem para transmiti-la. E assim, gente, é desafiante, eu concordo com vocês. Estou numa situação lá na escola
que eu teria vontade de falar vários sims e assumir várias coisas que não me pertencem. Porque eu gosto muito daquela escola e eu gostaria que o curso lá continuasse por muitos e muitos anos. Mas se eu ficar falando muito sim ali, eu vou falar não pro meu principal, que é ser terapeuta financeira, de estar aqui com vocês, de auxiliar vocês a ganharem dinheiro. Entendeu? É auxiliar vocês saírem da dívida. Então, por mais que eu goste daquele lugar, por mais que eu goste daquelas pessoas, eu vou dizer não para algumas tarefas que não são minhas. Para que as pessoas assumam. E talvez elas não vão assumir. Mas aí já compete a elas. Para dizer sim para o essencial, que são vocês. Ensinar educação financeira, auxiliar vocês a saírem de suas dívidas. Esse é o meu objetivo principal. Ok? Então vamos continuar com a nossa leitura. Dizer não com elegância não significa usar a palavra não. Os essencialistas escolhem o não com mais frequência do que dizem não. Pode haver ocasiões em que a forma mais elegante de dizer não é com não puro e simples. Desde uma resposta do tipo, fico honrado por ter pensado em mim, mas temo ser incapaz de atendê-lo. A outra como adoraria, mas estou com a agenda lotada. Há várias maneiras de recusar solicitações com clareza e boa educação, sem usar a palavra não. Mas mais adiante, nesse capítulo, há mais exemplos de como expressar uma resposta negativa com delicadeza. Adoraria. Eu vou até grifar, gente. Adoraria, mas não estou com a agenda lotada. Estou incapaz de atendê-lo. Concentre-se no que terá que perder. E aí já vai uma outra dica para vocês, tá, gente? Pulo do gato. Começa treinando esses não com colegas, pessoas que você conhece pouco, pessoas de pouco convívio. Aí depois você passa a treinar esse não com amigos. Para depois você ir para a família e para depois você ir para as pessoas que moram junto com você. Porque são níveis diferentes. É muito mais fácil você falar não para um conhecido do que falar para um amigo. Mas ainda é muito mais fácil você falar não para um amigo do que para um familiar, um pai, uma mãe, uma avó. E mais difícil ainda é você lidar com o não entendimento quando você fala não dentro de casa. Então, para você criar uma musculatura, pensa que é uma academia. Que você começa com 5 quilos, depois você vai para 10, depois você vai para 15, você vai aumentando o nível conforme o tempo. Então, eu te aconselho a você fazer isso. Vai aumentando o nível conforme o tempo. Tá bom? Concentre-se no que terá que perder. Quanto mais pensamos em algo de que abrimos mão ao dizer sim a alguém, mais fácil é dizer não. Se não temos uma noção clara do custo da oportunidade, em outras palavras, o valor do que perderemos, torna-se fácil cair na armadilha não essencial de dizer que conseguiremos fazer tudo. Não conseguiremos. O não elegante nasce do cálculo claro, mas tácito, de que é preciso perder para ganhar. Lembre-se de que todos vendem alguma coisa. Então, assim, ó, lembra do seu objetivo principal? Igual eu estava falando para vocês, meu objetivo principal é auxiliar vocês a saírem das dívidas, gente. Então, se eu ficar dedicando muito tempo para lá, eu não dedico para vocês. E aí? Então, é não para lá e sim para vocês. Lembre-se de que todos vendem alguma coisa. Não quero dizer que não se deva confiar em ninguém, apenas que todos estão vendendo alguma coisa, uma ideia, um ponto de vista, uma opinião, em troca de seu tempo. Ter consciência do que está sendo vendido permite que sejamos mais resolutos ao decidir o que queremos comprar.
no exemplo da escola, o que está sendo vendido é que o curso vai acabar. Mas depende só de mim desse curso acabar? Depende de toda uma estrutura escolar. Então não adianta eu pegar nas minhas mãos e assumir como somente meu algo que, na verdade, pertence a todos. Quando cada um assumir a responsabilidade, pode ser que o curso não acabe. E aí, vale a pena você comprar isso? Costume-se, em geral, dizer não exige trocar popularidade por respeito. Por incrível que pareça, gente, popularidade não paga as contas. Vamos lá? Quando dizemos não, geralmente há um impacto de curto prazo sobre o relacionamento. Afinal de contas, quando a pessoa não consegue obter algo que pede, a reação imediata pode ser a irritação, desapontamento e até raiva. Esse lado negativo é bastante claro. No entanto, o possível lado positivo não é tão óbvio assim. Quando o incômodo, a decepção ou a raiva iniciais passam, surge o respeito. Quando posicionamos nossa recusa com eficácia, mostramos aos outros que nosso tempo é muito valioso. Essa postura distingue o profissional do amador. Você tá valorizando o seu tempo? Ou você está dando tanto tempo para todo mundo e nem está dando tempo para você? Depois você pede para que os outros te respeitem, mas nem você está respeitando o seu tempo? Um bom exemplo desse efeito foi testemunhado pelo designer Paul Rudd, que teve coragem de dizer não a Steve Jobs. Quando quis um logotipo para sua empresa, Next, Jobs pediu a Rudd, que tinha entre seus trabalhos os logotipos das empresas IBM, UPS, Arrow, Westinghouse e ABC, que lhe mostrasse algumas opções. Mas Rudd não queria inventar algumas opções. Queria criar uma única opção. E disse: não. Eu entrego uma solução e você me paga. Eu nem preciso usá-la. Se quer opções, converse com outras pessoas. Não. Gente, ele disse não para um cliente que paga caro. Você tem coragem de falar não para o seu cliente que paga caro? E falar: o trabalho é esse. Ou aceita ele, ou não aceita. Não surpreende que Rand tenha resolvido o problema e criado o logotipo do cubo que Jobs queria. Mas a verdadeira lição aqui é o efeito que a rejeição de Rand causou em Jobs, que mais tarde disse a respeito do design. Ele é uma das pessoas mais profissionais com quem já trabalhei, no sentido de que pensa no relacionamento formal entre o cliente e um profissional, como ele, como um todo. Rand correu risco ao dizer não. Apostou a perder da popularidade a curto prazo contra o ganho de respeito ao longo prazo e saiu ganhando. Os essencialistas aceitam que não podem ser populares com todo mundo o tempo todo. É claro que dizer não com respeito, sensatez e delicadeza pode ter um custo social a curto prazo. Mas o essencialista entende que, a longo prazo, o respeito vale muito mais do que a oportunidade. Lembre-se de que um não claro pode ser mais gentil do que um sim vago ou sem compromisso. Passar uma mensagem clara como esse é o passo é muito melhor do que não resolver ou dar falsas esperanças, com respostas evasivas como tentarei dar um jeito ou talvez eu possa, quando você sabe que não dará e não poderá. Ser vago não é ser gentil. É retardar o não final. Só vai torná-lo muito mais difícil. Além de deixar o destinatário ressentido. O repertório do não. Os essencialistas não dizem não de vez em quando.
O não faz parte de seu repertório regular. Portanto, para que você sempre diga não com tanto contato e gentileza, é útil ter várias respostas possíveis para usar. Conheça alguns bons exemplos. 1. A pausa embaraçosa. Em vez de ser controlado pela ameaça de um silêncio desagradável, aproveite-o. Use-o como ferramenta. Quando receber um pedido para um instante, conte até 3 antes de dar o veredito. Ou, se for um pouco mais ousado, simplesmente aguarde o outro preencher o vazio. Ai, eu conheço tanta gente que faz isso. É lindo. O não suave, ou não mas. Recentemente recebi por e-mail um convite para um café. Respondi: agora estou muito ocupado escrevendo meu livro, mas adoraria me encontrar com você quando terminar. Veja se pode ser mais para o fim do verão. Gente, eu adoro esse não, sabe? Você pegou, falou que não pode agora, mas que a pessoa é tão importante para você que você vai reservar um tempo para ela, assim, em tal momento. Eu prefiro esse não do que, ai, depois a gente marca. Ai, vamos ver. A gente, ai, vai surgir outras oportunidades. Se eu criei a oportunidade, você não aproveitou a oportunidade e você não está criando a oportunidade, você está falando que eu não sou tão importante assim para você. E tá tudo bem. Presta atenção quando vocês vão falar o não, tá? Parem de ser evasivos. Para quem é importante para você de verdade, cria um tempo para essa pessoa. Você não precisa falar o sim agora, mas cria um tempo de verdade. Agora, para quem não é tão importante, pode dar essas respostas evasivas. O e-mail também é uma boa maneira de começar a... Gente, eu tô com vontade de fazer um vídeo sobre isso, mas vamos lá. O e-mail também é uma boa maneira de começar a praticar o não, mas porque nos dá a oportunidade de rascunhar várias vezes a recusa até ficar o mais delicada possível. Além disso, muita gente acha que a distância do e-mail reduz o medo do mal-estar. 3. Vão conferir a agenda e fico de lhe dar um retorno. Um líder que conheço percebeu que todo o seu tempo era consumido pelos outros o dia inteiro. Uma não essencialística clássica. Ela era competente, inteligente e incapaz de dizer não. Em consequência, logo virou aquela pessoa em que todos recorriam. Em pouco tempo se sentiu sobrecarregada com tantos compromissos. Mas tudo mudou quando ela aprendeu a tal frase sobre conferir a agenda. Essa simples ação lhe dava tempo de parar, refletir e, por fim, responder, que infelizmente não tinha tempo disponível. Ela conseguiu recuperar o controle das decisões em vez de ser empurrada para dizer sim a tudo que lhe pediam. Mensagens de e-mail automáticas. É bastante natural receber respostas automáticas quando alguém está de férias ou fora do escritório. Na verdade, esse é o não mais aceitável socialmente. A pessoa não está dizendo que não quer responder o e-mail. Ela só avisou que não poderá responder durante certo período. Então, por que limitar essa solução de férias e as viagens de trabalho? Quando eu estava escrevendo este livro, programei uma resposta automática com a linha de assunto, em modo monge. O texto dizia: caros amigos, estou trabalhando num novo livro que exige muito do meu tempo. Infelizmente, não posso responder de maneira que gostaria. Peço desculpas. Greg. Quer saber? Todos pareceram se adaptar muito bem à ausência temporária e à falta de resposta. Quinto. Sim, mas o que devo deixar de fazer em troca? Dizer não a um líder importante do trabalho é quase impensável. No entanto, quando dizer sim compromete a sua capacidade de dar o máximo na contribuição às tarefas, também é sua obrigação. Nesse caso, além de sensato dizer não é essencial. Um modo eficaz de fazer isso é lembrar aos superiores o que teria que pôr de lado caso diga sim e levá-los a reconhecer e assumir essa concessão. Por exemplo,
Caso seu gestor o procure e lhe peça que faça X, é possível responder com: tudo bem, posso priorizar isso. Quais os outros projetos da empresa devo pôr de lado para dar atenção ao novo? Ou simplesmente, quero fazer um ótimo serviço. E por conta dos outros compromissos, não poderei fazer algo de alto nível se aceitar mais esse. Eu lembro que uma vez eu era a pessoa que achava que eu tinha a obrigação de falar sim para o meu chefe e fazer o que ele pedia naquela hora, naquele momento. Mas eu era supervisora. E tudo para ele era muito urgente e aí eu não conseguia fazer meu serviço direito. Num curso eu aprendi mais sobre isso. E aí um belo dia ele veio me pedir algo urgente. Eu falei assim, ok, eu posso parar tudo que eu estou fazendo agora e fazer isso. Mas saiba que o pagamento das empresas vai atrasar uma semana. Ele regalou o olho e falou, oh. Eu falei, o que eu estou fazendo hoje é o pagamento das empresas. Esse serviço ele demora 3 a 4 dias. Então, se eu parar esse serviço para fazer o que você está me pedindo, o pagamento das empresas vai atrasar uma semana. Ele falou, não, vamos fazer diferente. Demora os 4 dias que você precisa e depois você faz o que eu estou te pedindo. Entende? Então, eu pontuei para ele e dei a opção dele escolher o que era mais importante: pagar as empresas ou fazer a última demanda dele. E ele decidiu. É sobre isso. Humor. Recentemente, um amigo me pediu que treinasse com ele para uma maratona. Minha resposta foi simples: nem que a vaca tussa. Ele riu um pouco e comentou: você pratica o que prega. Viu como é útil ter fama de essencialista? Sete. Fique à vontade para executar X. Vou fazer Y. Funciona assim. Tudo bem, fique à vontade para usar meu carro. Vou deixar as chaves aqui para você. Com isso, você também diz: não vou levá-lo. Você está dizendo que não fará, mas em termos daquilo que se dispõe a fazer. É um jeito muito bom para contornar pedidos que você gostaria de aceitar, mas aos quais não pode dedicar todo o seu tempo. Alguém te pede alguma coisa que você não pode executar daquela maneira que ela te pediu. Aí você fala, ok, o que eu posso fazer esse mês é tal coisa. E aí você faz o que você pode. Só isso. Gosto especialmente dessa construção porque demonstra respeito pela capacidade do outro de escolher e também pela sua. Lembra as pessoas disponíveis os ambos os lados. Oitava. Não posso, mas talvez fulano se interesse. É tentador pensar que nossa ajuda é valiosa e inigualável. Mas geralmente quem pede algo não se importa com quem vai ajudar, desde que alguém ajude. Kai Krill, diretora executiva da Ann Inc., empresa mais conhecida pelas lojas de roupas femininas Ann, Taylor e Loft, costumava ter uma dificuldade enorme de recusar convites sociais. Em consequência, acabava comparecendo a eventos que não lhe interessavam. Então, certo dia, um de seus mentores lhe disse que ela precisava aprender a se livrar de coisas e pessoas na vida que simplesmente não tinham importância. E que fazer isso lhe permitiria dedicar toda a energia a coisas significativas para ela. O conselho a libertou. Agora ela consegue selecionar e escolher. Com a prática, ficou fácil recusar um convite educadamente. Quem explica? Digo não, com muita facilidade, porque sei o que é importante para mim. Só gostaria de ter aprendido isso antes. Dizer não tem a ver com a própria capacidade de liderança. Não é apenas um talento periférico. Como no caso de qualquer habilidade, começamos com pouca experiência. Então aprendemos algumas técnicas básicas. Cometemos erros. Aprendemos com eles. Desenvolvemos mais habilidade. Continuamos treinando. Não demora e temos todo um repertório à disposição. Com o tempo, conquistamos o domínio de um tipo de arte social. Podemos lidar com quase qualquer pedido
de quase qualquer pessoa com elegância e dignidade. Tom Friel, ex-diretor executivo da Heydrich e Stuglis, me disse certa vez: precisamos aprender a praticar o sim lento e não rápido. Capítulo 12. Descomprometer-se. Ganhe muito reduzindo prejuízos. Metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não dizer não cedo bastante. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo Clube do Livro. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.